Hello, everyone! Olá, pessoal, tudo bem? Chá comigo, estou de volta. Hoje eu estou aqui com o Dr. John Wallman, que vai conversar conosco já já. O Dr. John é um médico aqui dos Estados Unidos, de Nova York, médico dos atletas de boxe, do pessoal do golfe, e tem muita coisa para nos ensinar. Mas um minutinho só. Dr. John, how are you? Very good. Thank you. Good to see you again. Welcome. I am just trying to make sure that everybody is going to be able to see us. So just hold for a second. Hold on for a second. Para todo mundo que está nos assistindo, nós temos muitas coisas interessantes para conversar hoje. Então, mais uma vez, para quem chegou agora, muito obrigado para todo mundo que nos segue sempre aqui. Esse é o Dr. John Wallman. Ele é um quiroprata, um prático. O que é isso? É aquele médico que cuida da saúde da nossa coluna e de todo o resto. Mas ele também tem especialização em medicina esportiva. Ele cuida dos atletas, cuida dos meus atletas aqui, do Eduardo Pim, do boxe, né? Já cuidou do Matheus e de todos os outros. Ele também é um médico responsável por tratar os atletas do golfe, do USA Open, de 2016. Muita coisa para nos ensinar, muitas coisas para tirar as dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Quem estiver por aí, por favor, vá fazendo seus comentários, que é para eu poder, respondendo por aqui, ok? Dr. John, Yes. it's good to have you here. Thank you so much to accept my invitation. I would like to ask you something. Everybody says, "Oh, you must drink your water. You must drink your water. If you exercise, you must drink your water." Why is that? It's just for hydrating? Gente, eu estou perguntando para o Dr. John o seguinte: todo mundo fala, você precisa beber água, você precisa beber água, você precisa beber água. Será que isso é só para hidratar ou tem algum outro motivo? So, Dr. John, tell me, what is that? If you get an injury or just damage to a muscle, you exercise, you work in the gym, you damage some muscles. That's normal. That has to be cleaned up. White blood cells digest. Dr. John está falando o seguinte: quando você malha, quando você treina forte, normalmente você quebra as fibras musculares. Então, você precisa repor tudo isso. E aí ele vai falar da água. Ok, Dr. John. White blood cells clean up the debris and other cells lay down new tissue. Então, as células brancas limpam todos esses resíduos que ficam, né, das substâncias químicas que são liberadas quando você exercita, e as outras células, elas deitam uma substância reparadora, ok? Both of those types of cells can move faster and do their job better if they have enough water to work with. Ou seja, essas duas células brancas e as vermelhas, elas trabalham bem melhor e bem mais rápido se elas tiverem água para trabalhar, para servir de fuel, para servir de combustível para isso. So, the water is like a fuel that helps things work, the cells. Yes, white blood cells move like an amoeba. Mm-hmm. Okay, just slowly pushing parts of the cell around. If you're dehydrated, they move slowly. Uhum. Se você estiver desidratado, essas células elas se movem bem devagar. Ok. Another big factor, but not Por so favor. immediate, if you get dehydrated and damage tissue, it gets clogged in your kidneys. Ele está falando que se você estiver desidratado, isso tudo fica assim entupido, armazenado no seu rim. It clogs the kidneys and kills some of the cells in the kidney.
Isso. Então, isso tudo fica ali depositado no seu rim e ali mata umas células do rim. The more kidney cells that get damaged, the more your chemistry changes. Quanto mais o seu rim sofrer, quanto mais ele for deteriorado, pior fica essa troca química que existe. These chemistry changes slow down your nerves E isso diminui a sua atividade dos seus nervos. and slow down the rate that you build new muscle. E também diminui a capacidade de você construir músculos novos, fibras musculares novas. Uau! Long term, 20, 30, 40 years down the road, people who do this too often end up on dialysis. A longo prazo, as pessoas que fazem isso muito, não estão hidratadas, 20, 30 anos depois, você vai ver que essas pessoas acabam tendo que fazer diálise, que é um tratamento muito, muito ruim, muito duro para filtrar, para fazer o trabalho do rim, porque as células do rim não estão funcionando. And dialysis is a very hard treatment, therapy that the patient has to go through, right? Yes, it's horrible for the rest of your life. Every week, once, twice a week, you have to go to hospital to get. Isso, ele está falando, isso é horrível. Para o resto da sua vida, você tem que ir uma vez ou duas por semana para se passar por esse tratamento de diálise. Ou seja, a água é realmente muito importante. So, the water is much important than just, I'm drinking some water. It's a lot behind that, right? Yes, two small examples, and there's Dois dozens exemplos more. pequenos. Okay. Makes you a better fighter because you can repair tissue faster, recover faster, build more muscle faster. Então, se você, por exemplo, se você é um lutador e você se hidrata bem, você pode se recuperar melhor, você pode criar, ganhar mais massa muscular mais rapidamente. Uau! Right? Do you want more examples or? Ele vai dar mais um exemplo. Ok, one more. All right. The nerves, for them to fire, and the speed of your reaction time is dependent on how much water you have in the nerve cells. Ele está falando que os seus nervos, para poder fazer resposta na velocidade que você precisa, ele precisa ter essa quantidade de água também. So whether you can duck that punch or get your hit out before the other person is dependent to some degree on hydration levels. Ou seja, ele está falando, se você for um lutador, por exemplo, você precisa que o seu sistema nervoso, que os seus nervos, suas células nervosas, que são essas células que são responsáveis pela sua resposta rápida, você fugir, esquivar de um soco ou abaixar, isso é uma resposta que tem que ser rápida. E para isso, as suas células nervosas, os seus nervos têm que estar bem hidratados. A hidratação também tem essa função nas suas células nervosas. Então, um atleta de boxe precisa ter uma resposta rápida. I'm telling them, a professional boxer or an athlete that practice boxing, they must have a very quick response, right? Yes. Exato. Viu, gente? Ou seja, a água é bem importante, entendeu? É coisa séria. I'm telling them, so water is much more than I'm drinking water because I'm thirsty. Water is a need, a necessity for the body, right? It's one of the factors that adds 5%, 10% to so many functions to make you that much better than your opponent. Ele está falando, é um desses componentes, a água é um desses componentes que faz você ficar 5% melhor, 10% melhor, que vai fazer a diferença entre você e seu oponente. Então, galerinha, pessoal dos esportes, pessoal do treinamento, vão beber água. E this goes for everybody, not only for the boxers, right? Anybody that exercise, even the people that go to the gym just to keep in shape a little bit, it's still important, right? Yes. A good test to see if you're hydrated enough.
Ah, tem um teste para você saber se você está hidratado o suficiente. If you drink one more glass of water, you have to wake up in the middle of the night to go to the bathroom. Ah, ele está falando que se você beber água o suficiente, de que se um dia você toma um copo a mais de água do que você normalmente toma, você for ao banheiro, então tá bom. Okay? Perfeito. Esse é um ótimo teste, ou seja, você bebe água até o ponto de você beber mais um pouquinho, você vai ter que ir ao banheiro fazer um pipi no meio da noite. Isso quer dizer que você está realmente hidratado. Se você está dormindo a noite inteira, so if you're sleeping all night, you don't get up to go there, maybe you need one little more glass of water, right? Yes. Dr. Jansen está falando, o Dr. John está falando que se você não levanta para fazer um pipizinho à noite, você é um atleta, está faltando água no seu sistema, viu? Olha, Dr. Walma, we have friends here. We have Raimundo. He is from the Amazon. He's a boxing trainer. Very good. How good is that? And we have here Luciano Falcão. Luciano Falcão, his two brothers, Yamaguchi Falcão, Esquiva Falcão, are the bronze and the silver medalists for the 2016 Olympic Games. How cool, very right? Good. And then we have a friend, Marlísia Silvia. She is from Rio de Janeiro. Oh, that's so nice, right? Dr. John, now I want to ask you something. Tô falando para ele, quero perguntar uma porção de coisa. Gente, vai perguntar aí. What type of food an athlete should stay away from? Like in terms of healing, recovering. Eu estou perguntando para o Dr. John o seguinte, que tipo de comida e de nutrientes que o atleta deve ficar bem longe dele, principalmente quando nós estamos falando de se recuperar, né, e se desenvolver bem. Tell me, Dr. John. Okay, the quick answer. A resposta rápida é: if it doesn't help you fight better, don't eat it. Se essa comida, se esse prato que você está comendo não vai ajudar você a lutar melhor, então você não precisa. Okay, we'll come to this concept from a few different directions. There's 42 chemicals. Tem 42 substâncias no corpo, isso é a gente vai partir dessa concepção. Existem 42 substâncias no corpo, ok? These chemicals are required for humans to eat every day. Esses 42, essas 42 substâncias são substâncias que um ser humano tem que comer todos os dias, ok? If you get very low in any one of these 42, ok, se você comer, se o seu índice dessas substâncias ficarem abaixo do ideal diário, ok? By definition, you will either, one, die. Por definição, por exemplo, você pode morrer. Not repair. Não vai conseguir se recuperar da sua perda muscular, do que você gasta nos seus exercícios físicos. Not grow. Não vai crescer. Become infertile. Infertile. Ok. E você pode se tornar também infértil. If you become a little low, se ficar um pouquinho baixo, it slows down. Growth, repair. E tudo isso diminui bastante. Every food you eat, you want the ratio of calories to these 42 chemicals to be as high as possible. Ele está falando que tudo que você come, você quer que esse índice, entre as calorias, essas 42 substâncias, essa substância esteja bem alta dentro dessas calorias que você come. So, what are you saying, Dr. Walma? Let me see if I understood. You're saying that between the food that you eat and the calories inside of your food and this 42 chemicals must be high inside of what you eat. Is that what you're saying? Yes, exactly. So, exatamente, gente. O que ele está falando é isso. Que o que você come dentro dessas calorias que você ingere na sua refeição, essas 42 substâncias,
elas têm que estar num alto nível dentro do que você come, ok? This is called nutrient density. Isso se chama densidade de nutrição dos seus nutrientes. Uhum. Now, there are some small exceptions to this where you want to manipulate the calories. Uhum. Ele está falando que existe umas exceções onde você pode manipular essas calorias que você come, ok? But that's a special situation. Aham. As a general rule of thumb, the vitamins, minerals, the 42 chemicals, you want them as high as possible. Aham. If there's 0 of those 42 chemicals, don't eat it ever. Ou seja, essas 42 substâncias têm que estar bem altas. Se não for isso, você não precisa delas, né? Ok. So those are the ones. So how about so we talk about that. How about the sugar? Because people have this conception. Oh, sugar is just no cookies. The tablespoon, right? The sugar from the table, the cake, the donuts, right? But together the bread sugar, the potato sugar, the master sugar. Eu tô falando para ele, e essa história do açúcar? Porque as pessoas têm esse hábito de achar que o açúcar é só no açucareiro, no pãozinho doce, no sorvete, no biscoito recheado. Mas e o outro açúcar que vem da batata, que vem da pizza, que vem do arroz, right? So how about those other type of sugar? Because people think, oh, sugar is energy. As pessoas têm o hábito de falar que o açúcar é energia. It is very high in energy, in calories. É muito alto em energia e calorias. But very, very low in essential nutrients. Mas esses açúcares que nós falamos agora, eles são muito embaixos no valor nutritivo. São muitas calorias, muita energia, mas o valor nutritivo é baixo. Ok, so nutrition, zero nutrition. Right. The more you eat of it, you have to use some of your body's essential nutrients to digest it. Ele está falando, quanto mais açúcar você come, você usa mais dos seus nutrientes essencial do seu corpo para você digerir todo esse açúcar que você comeu. So the more you eat of these foods, the weaker you will become. So, quanto mais desses açúcares que você comer, mais fraco você fica, porque você está gastando os seus nutrientes de boa qualidade para digerir esse açúcar. Oh, okay. So what you're saying is the more you eat all this rice, pasta, pizza, more of those good nutrients you need to digest that. That's why you feel weak. Yes. Galera, tá vendo aí, né? So much in nutrition for sports is geared towards making you grow muscles faster, grow ligaments faster, nerves faster. Muito do que você usa na sua alimentação, tudo isso, é como se fosse o combustível para que você se recupere mais rapidamente, para que você cresça. Quando ele fala cresça, que você se desenvolva muscularmente. When you say grow, you talk about develop your muscles, right? Yes. Okay. So if one study looked at, for example, dos estudos olharam isso they measure all the muscle on a person. E mediram todos os músculos de uma pessoa. They make changes in the diet to some of them and not to others. Daí eles fizeram um experimento, né? E para medir a capacidade muscular de uma pessoa. E aí eles fizeram mudanças na dieta de um e não fez no outro. E algumas ficaram com a mesma nutrição e os outros fizeram umas pequenas mudanças, ok? 1 month later, they remeasure how much muscle the two groups have. Um mês depois, 30 dias depois, eles chamaram eles do grupo, os que não fizeram alteração na dieta e os que fizeram uma alteração pequena, para fazer essa medida toda de novo. In that little time, the group that did just a couple good things had 1 to 2 more pounds of muscle per person.
Ele está falando que só em 30 dias, quando eles pegaram essas pessoas, que eles fizeram umas mudanças pequenininhas, eles observaram que essas pessoas ganharam de meio quilo a 1 quilo, quer dizer, 1 pound é meio quilo, 2 pounds é 1 quilo, de meio quilo a 1 quilo de massa muscular. Wow, it's a difference in a month, right? Yes. Uma diferença grande em um mês, né? And that's not even the most important thing for boxers. Isso não é o mais importante para os boxeadores, para o lutador de boxe, não, mas most of the boxers I've worked with have very loose joints. ele está falando também que isso nem é o mais importante para os atletas do boxe, por exemplo. A maioria dos atletas que lutam boxe, que ele cuida, eles têm uns joints, umas articulações muito fracas. Uhum. Yes, the ligaments that hold one bone to the next bone. Os ligamentos que conectam osso com osso são fracos. They get stretched from repeated hits. Yeah. Eles acabam sofrendo um estiramento de tantos socos que o boxeador leva, então esse ligamento fica quase como se fosse flácido. It's almost like it gets loose, right? Yes. Depois de tantos socos aqui, outros ali e tal, esses ligamentos começam a ficar meio soltos, né? Incredible. And ligaments heal very slowly. E os ligamentos são estruturas que elas se recuperam bem devagar. Uau! Uhum. If you don't eat just right, they won't repair and get tight again. E se você não se alimentar bem, eles não vão se recompor e ficar rígidos de novo. Ou seja, a alimentação é bem importante. So, whatever they eat, it's very important, right? Yes. You know why, Dr. Walman? Because they think, oh, I'm 19 years old, I'm 20, I'm young, I can eat whatever, my metabolism is good, right? But in the long run, o que eu tô falando pro Dr. John Walman é que os meninos do boxe, os meninos que são atletas, são muito jovens, 19, 20, 21 anos, e eles pensam, eu sou jovem, não preciso me preocupar com isso, que meu metabolismo dá conta de tudo. Mas não é assim. So, it's a very big mistake, huh? Think, yes. I'm young. I've been in practice 40 years now. Eu sou médico há 40 anos. I've worked with many people who wanted to be an Olympic athlete. Eu trabalhei com muitos atletas que gostariam de se tornar um atleta olímpico. But they were sloppy. Mas eles eram meio relaxados, não levavam a sério. Uhum. They accumulate injuries to the point that they can't compete against others. Eles acumularam contusões depois de contusões, ao ponto de eles não conseguir, de chegar ao ponto de não poder mais competir. Wow. I worked briefly at the place that had the contract for the U.S. Olympic volleyball team. Uhum. The factor that determined most often who won or lost was how many of the players were out on injury. Ok. Ele está falando que muitas vezes o que descreve, o que diz se o cara vai ganhar ou não, é as quantas vezes ele se machucou e se recuperou. So, what you say is depending how many injuries they got and how well they recover, that can change the results. Is that what you're saying? Yes, and who even gets to play, or how long they get to play, and how well they can play even if they can get on the court. Ele está falando isso, que depende de quantas contusões você tem, como é que você se recupera dessa contusão, isso vai ditar quanto eficiente você vai ser no seu jogo, no seu esporte. Por quanto tempo você vai conseguir se manter no esporte de uma maneira saudável. It's an impact to their career, right? To the career and to their performance in their matches.
Isso tem muito a ver com a carreira, com a longevidade da carreira desse atleta e com a performance dele. Uhum. I work with golfers a lot. Eu trabalhei com jogadores de golfe durante muito tempo. Uhum. In the golf world, if you have a joint that moves 1 millimeter, no golfe, se você tem uma articulação que se moveu só 1 milímetro fora do lugar, that makes a difference across the distance of the golf course, 25, 30 yards. Isso causa uma diferença bem grande dentro da quadra de golfe, porque quando a sua articulação está um pouquinho fora do lugar, they don't have the same range, right, Dr. Wallman? Mm-hmm. O atleta não tem a mesma, eu não sei falar range, a mesma desenvoltura no seu golpe, no seu movimento. Yeah. Every single thing from let me start again. For golfers, you need every muscle from the tip of your toe up your leg to the hip to the spine, every vertebrae of the spine, to the shoulders, to the knee, elbow, to the wrist, to the fingers, to the club, to hit that long drive. Ele está falando, por exemplo, um atleta de golfe, todos os seus músculos, da pontinha do seu pé, subindo pela perna, pelo seu quadril, pelos seus ombros, pelos seus braços, pelos seus ombros, pelo seu antebraço, a sua mão, até você dar aquela tacada, tem que estar tudo exatamente alinhado. They must be everything aligned, and, right? Everything aligned and everything working. E tudo trabalhando como deve. If you have an ankle that's sore, a muscle that's a little weak at your knee. Se você tiver um calcanhar que está dolorido, um tornozelo, um problema no seu joelho ou no seu ombro. Each one of those you lose 5, 10 yards. Cada um probleminha desse, você perde 5, 6 metros na sua capacidade de dar aquela tacada e a sua bola não chega onde tem que chegar. Uau! Apply this to the boxer. E aí, se você usar essa mentalidade para os atletas do boxe, same thing. A punch that might be a knockout punch. A mesma coisa, um soco que poderia ser um knockout. If you have 10% too little here, 15% too little here, another 10%. Se você tiver com each of those make your punch weaker and weaker, and now it's not a knockout punch anymore. Exato. Ele está falando que se você tiver um probleminha no ombro, ou num braço, ou num pulso, isso aí vai tirando 10%. Cada probleminha tira 10% da força do seu soco. E aí um soco para dar um nocaute, não chega lá com força, porque você já perdeu um pouquinho do cotovelo, um pouquinho do ombro, e aí não chega. Yes, because people think that the punches, it comes only from the arm, from the chest, and sometimes they fail to realize it comes all the way from the bottom of their foot up, right? Yes. To every muscle. Now, sometimes you don't have the time and the balance to use the whole body. But every joint that you can, as much of your body, you don't want to be wasting effort that you could put in for the time you have. Exato. Ele está falando que no boxe, às vezes, você não tem um tempo para você usar, porque antes disso eu estava falando para ele que um soco não vem do braço e do tronco, vem lá da pontinha do pé, e você usa toda a força do seu corpo para você aplicar aquele golpe. Então ele está falando que se você tiver um probleminha aqui, um outro probleminha ali, tudo isso vai tirar a força do seu golpe. E very interesting, right? Muito interessante isso, né, meninos? Ô, meninos, me façam perguntas, tá bom? Dr. Wallman, so, if somebody has an injury, então se alguém tem uma contusão, something else. Right now, I have an athlete in Brazil that he has a hairline fracture, believe it or not. Ok? Eu tô falando para ele que agora eu tenho no Brasil um atleta meu que tá com uma fissura no polegar,
And this guy, he's like a heavyweight guy, right? Mm-hmm. He used to fight on a 200 pounds. Mm-hmm. So he's short. So now I'm bringing him down to 160 something, right? Okay. But he has that, and he likes to eat. Eu tô falando para ele que eu tenho um atleta no Brasil que está com uma fissura no polegar, e é um cara que sempre lutou no pesado e agora está baixando o peso, mas que é um cara que gosta de comer. So, this guy, he loves eating pizza, rice, spaghetti, bread. Brazilian people eat bread every breakfast, you know? Okay. So, eu vou com ele que esse meu atleta adora uma pizza, um arroz, um pãozinho. So, I told him that he has to be careful what he eats, right? Absolutely. I've worked with many people with fractures. Eu já trabalhei com muita gente com fratura. Some, on average, heal 8 to 10 weeks. Normalmente, se recupera de 8 a 10 semanas. And that's just the bone. É só um osso que deu uma crequinha assim, uma rachadurinha. There's still to consider the muscles, the ligaments, the nerves, etc. Você ainda tem que pensar que em volta desse osso tem um ligamento, tem um tendão, tem um músculo, tem um nervo. That's the average, 8 to 10 weeks. Normalmente, 8 a 10 semanas. Some people are 15, 16 weeks. Tem pessoas que levam 15, 16 semanas. Why? But why this difference? Por que essa diferença toda? Okay. Because the nutrients to make new bone, if you don't have the raw materials there, you can't make it. Ele está falando a diferença entre uma pessoa se recuperar em 8 semanas e 16 semanas são os nutrientes que não está presente em uma e está na outra, dependendo do que você come. You want to build a step out of bricks, and it takes 25 bricks to make this step, but you have 15? Something's going to be missing. É como se você quisesse construir uma escada com um degrau, e cada degrau tem que ter 25 tijolinhos. Daí você só tem 15. É claro que isso não vai ficar bom, né? Now that's the simple explanation. Essa é uma explicação bem simples. Hold on, Dr. Woman. Annie, how are you? New Jersey, how are you? To repair the bone requires certain glands to be working right also. E para você reparar o seu osso, isso também exige que você tenha algumas glândulas que estejam funcionando bem. For example, the thyroid gland. Por exemplo, a sua tiroide, né? A sua tiroide, que é uma glândula. This gland regulates how much calcium goes into your bone and how much calcium comes out of your bone. Ou seja, a tiroide, ela regula quanto cálcio entra no seu osso e quanto cálcio sai do seu osso. Se a sua tiroide não estiver equilibrada, você já vai ter um problema aí. So, if the thyroid is not balanced, right? It's an imbalance of those hormones. Now we have an issue. Yes. And it takes, to repair a thyroid gland that hasn't been fed all the things the thyroid gland needs, it takes 1 to 2 years to get it fixed. So, se você tem uma tiroide que ela não está recebendo os nutrientes, as substâncias que ela precisa para funcionar normalmente, pode levar de 1 a 2 anos para você recuperar isso, para consertar essa falta de equilíbrio que existe na sua glândula. Uau! For example, the thyroid gland is the only tissue in the body that uses iodine. A tiroide é o único tecido do corpo que usa o iodo. Iodine is one of those 42 chemicals. E o iodo é daquelas 42 substâncias que nós falamos lá no início. If you don't eat the right foods that have iodine in it, that gland will get sick. So, se você não comer uma comida correta que tenha iodo dentro, na quantidade certa direitinha, a sua tiroide com certeza vai lhe dar problema.
And then if you have a bad thyroid, now you have a bad recovery. Yes, exactly. And it's not always that you're looking at a fracture. E não é sempre, ele está falando, se você não tiver a tireoide equilibrada, então o seu processo de recuperação vai ser mais difícil. E também não é só assim, quando você olha uma fratura, Every hit you do, cada pancada que você dá, cada impacto que o seu osso sofre, even if it's not a fracture, you do microscopic damage to the bone. mesmo que não seja uma fratura, mas toda vez que você dá um golpe, que você tem um impacto forte, você tem umas lesões bem pequenininhas no seu osso. If you can repair as fast as the daily damage you do, you get stronger. Se você conseguir se recuperar desses impactos pequenininhos que você faz todo dia treinando, todo dia fazendo sparring, ou seja lá o que for, você consegue ficar mais forte. If you repair the damage slower Se than você, the daily damage, se você then you demorar, get weaker. se você tiver uma recuperação bem lenta dessas microlesõezinhas, aí você começa a ficar fraco, você começa a perder a sua força. Uau! So after a year, 2 years of training, but not rebuilding the bone fast enough, it gets weaker and weaker and weaker, and then one day, snap. Ou seja, se você não tiver uma capacidade de se recuperar dessas microlesões bem pequenininhas que você causa dia a dia, um ano, 2 anos depois, você se torna cada vez mais fraco. Ou seja, a sua nutrição é muito importante para o seu desenvolvimento e para você se recuperar das lesões. Dr. Wam, I want to talk about the little evil caffeine, coffee. Caffeine, ok. Eu tô falando, vamos falar do diabinho, que é a cafeína. All right. Of the 3 bad things, alcohol, tobacco, coffee. As 3 coisas piores é o álcool, o cigarro e o café. Caffeine is the worst. A cafeína é pior que o cigarro e que o álcool. Because the damage is so big, but so hidden. Porque o prejuízo é tão grande, e fica tão escondido. You drink caffeine, you get energy, yes? Quando você bebe café, você fica com energia, certo? How do you get that energy? Como é que você consegue essa energia? The caffeine stimulates your adrenal glands to release adrenaline. A cafeína, ela estimula a sua glândula adrenal que produz adrenalina. Caffeine, adrenaline raises your energy by raising your blood sugar. A adrenalina, ela aumenta a sua energia porque ela aumenta o nível de açúcar no seu sangue. Where does it get the sugar from, though? E da onde que vem esse açúcar? The body can convert muscle and bone and fat, everything into sugar. Da onde vem essa energia? O corpo pode transformar o seu osso, o seu músculo e outras estruturas em açúcar. One example, ligaments. Okay, ligaments go from bone to bone. Os ligamentos conectam o osso com o osso. They repair slow. Eles se recuperam bem devagar. It's 85% pure protein. 85% proteína pura. You drink 1 cup of coffee per day with regular caffeine. Se você toma um copo de café por dia com a cafeína regular, ligament repair slows down 50% slower than normal. Se você tomar um copo de café todo dia regularmente, o seu ligamento vai se recuperar 50% menos, num ritmo 50% mais devagar do que se você não tomasse cafeína. Uau!
Okay. Every day you go to the gym, you exercise, you pull, stretch things, stretch ligaments. Todo dia que você vai para a academia, você alonga, estica os seus ligamentos. Uhum. But every day you drink coffee, Aí todo dia você toma café, you repair half the ligaments you could without the caffeine. aí você só recupera 50% daquelas lesõezinhas que você faz nos seus ligamentos quando você está malhando, do que você recuperaria sem a cafeína. So 6 months, 12 months of Em heavy 6 training meses, em um ano, with em 6 coffee every meses, day, em um ano, você está com um problema sério. you get weaker and loose joints everywhere. Você vai ficando cada vez mais fraco, e aí suas articulações, que tem os tendões e tem os ligamentos, vão ficando molengos. They be like flaccid, right? No, Yes. os seus ligamentos ficam flácidos, eles não ficam tonificados, forte para receber um impacto, right? Yes. And slower to respond. E muito devagar para você ter aquele reflexo, sabe? Aquela resposta rápida para um soco. If this is a joint, Isso é uma articulação. and this is a bone in the joint, Esse aí é o osso dentro da articulação. if it's tight, E se está sempre apertadinho. quickly. Ah, se está apertado, ele volta para o lugar rápido. Deu um soco, voltou. If it's loose and sloppy, se está solto, molenguete, flácido. It takes more time to do each movement. E leva mais tempo para realizar cada movimento, porque o tendão está flácido para puxar o osso de volta. Multiply that times every joint, from elbow, shoulder. E aí, se você multiplicar isso por cada articulação que você tem, o cotovelo, o pulso, o ombro, o pescoço. Maybe 100th of a second in each loose joint. Times 10 or 15 joints, now it makes a big difference. Centésimos de segundos de cada joint pequenininho que você tem faz uma diferença grande. Imagina, people don't realize how many the joints you have in your finger, right? Yes. So many. People don't realize that. Wow, that was a great explanation. So, guys, don't drink coffee. Então, pessoal, não beba café, no Coca-Cola, no coffee. No, there's some teas, right? Tea that have decaf coffee, decaf tea. Fine. Yeah. Você vai tomar café, toma de café descafeinado. E os chás, que as pessoas têm o hábito de achar que é natural, também tem cafeína. A lot of people think, because I'm drinking tea, it's healthy, it's natural, but they forget that it has caffeine inside. Yes, caffeine is the troublemaker. Yeah, tá vendo? A cafeína é uma causadora de problemas. Dr. Alma, that is a question here that I know these guys want to know, because everybody says that. When I exercise, my guys, you know, they tell me, why do I have to stretch? So, eu tô perguntando pro Dr. Alma o seguinte, na hora de treinar, eu sempre falo para os atletas, vamos alongar antes e depois. E aí eu ouço, para que alongar antes e depois? Tem gente que acredita que se alongar depois do exercício, o músculo não cresce. Dr. Alma, you believe that some people believe that if you stretch after exercising, your muscle doesn't grow. Ah, you know, that's a good point. And I have 3 things to say about stretching. And let's go to that one first. Para falar a respeito de alongamento. Okay. The right type of stretch is very important. O certo, correto de você alongar. There are active stretches and passive stretches. Existem 2 tipos de alongamento, o passivo e o ativo. Passive stretches is what most people do. Active or passive? Passive. Okay. Passive is what most people do. Passive, o alongamento passivo é o que as pessoas fazem mais. They will stretch the muscles and make you weaker.
Eles deixam o seu músculo mais fraco, alonga, mas você fica mais fraco o seu músculo. Aham. Active stretches will Uhum. not stretch the muscles and Uhum. will help you get stronger. E os alongamentos ativos não vai tornar seus músculos mais fracos e vai deixar você mais forte. Aham. So what's active and passive stretch? Então, o que é um alongamento passivo e um alongamento ativo? With a passive stretch, you use gravity or a muscle outside of the joint to do the stretching. Com o passivo, você usa ou a gravidade ou um músculo que está fora dessa articulação para fazer esse alongamento. Uhum. So if I do this, se eu fizer assim, ó, okay, I'm using this arm to stretch this muscle. Eu estou usando o braço oposto, esse braço, para alongar esse. That's Ok? a passive stretch. Uhum. Okay, E even though I'm passivo. using a muscle to stretch it, it's not a muscle in this joint. Ou seja, você está usando o músculo do outro braço que vai puxar para alongar. Ou seja, você está usando um músculo de fora, não o que você está tentando alongar. Ok. Active stretch is I use a muscle in the joint to stretch it. E o ativo, você usa o músculo daquela articulação que você está tentando alongar. Ok. When you use a muscle in the same joint to stretch the opposing muscle, quando você usa um músculo dessa articulação que você quer alongar, usando o músculo oposto, the first muscle sends off a reflex to turn off the other muscle. Ok. Aí, o músculo que você está querendo alongar, ele manda um estímulo que relaxa o músculo que você... Hold on. Can you repeat that? I kind of mixed this. When you, let's use bicep, tricep. Vamos usar o bíceps e o tríceps, né? If you want to stretch the tricep, se eu quero alongar o tríceps, you could do this. Okay. Você pode usar outra mão. That leads to the tricep getting tighter and ripping the muscle when you stretch it. When you use the bicep, quando você usa o bíceps, ok. Stretch your tricep. The bicep sends a reflex to the tricep to turn that muscle off. Quando você usa o bíceps, né, e você puxa para você alongar o tríceps, esse bíceps manda uma mensagem pro tríceps falando tá na hora de você relaxar. Porque se esse contrai, esse relaxa. Because if this one contracts, this one relaxes, right? Yes, exactly. Porque quando você contrai o bíceps, automaticamente o tríceps está relaxado. So when you do an active stretch, isso é um ativo. The muscle relaxes. Esse é um alongamento ativo, ou seja, esse daqui relaxa, porque quando esse músculo contrai, ele automaticamente envia uma mensagem de tríceps, relaxa, ele relaxa. So what gets stretched then with an active stretch? You stretch the connective tissue, not the muscle. Ok. Quando você faz o ativo, você não relaxa o músculo em si, e só os tecidos conectivos, ok? This will give you more flexibility without losing strength. Quando você faz esse que a gente falou agora, o ativo, você fica mais flexível sem perder sua força. Okay. So the question is, stretch is good, but it's good to do the active one. The active stretch. Ou seja, alongar é bom, mas o bom mesmo é você fazer o ativo. Dr. Loman, now that you're saying that, because when I think about active and passive, it's when I stretch my patient, I do
for them, right? So I pass that point, right? Mm-hmm. And when they do themselves, they only do until the pen say, okay, stop, right? Okay. So there's a different type. But most of people, they stretch themselves, so they must do the active, right? No. Most stretches that people do themselves are passive stretches. Yeah, but they should be doing the active, right? They should do the active. Ele está falando que a maioria das pessoas fazem assim, mas o Right. ideal é assim. This is the ideal one, How many right? people do that? That's a passive stretch. Yeah. Okay, because this arm is doing the stretching. Okay. This one's relaxed. That makes this muscle tighten up. And when you pull it, when the muscle's tightening, you rip the muscle. Yeah. To get your flexibility. That's when you get weaker with it. Ele está falando quando você puxa, você acaba quebrando umas fibrazinhas e aí aos poucos vai ficando fraco. O ideal, so the ideal is to do the one that you don't use the, yeah. O ideal é fazer esses que você não precisa puxar com outro, usar o outro lado do seu corpo para fazer. Ok. Every muscle has an antagonist muscle. Exato, gente. Todo músculo tem o seu músculo antagônico. O que quer dizer isso? Quando você tem um músculo que flexiona, o outro estende. Right? You have the bicep that flex, and then you have the tricep that extend. Yes. Entende? So whatever you're looking to stretch, there is a muscle that goes the other way. Exato. Toda vez que qualquer músculo que você tenta alongar, você tem que saber que tem um outro músculo fazendo a função contrária. Wow, that's cool. That's cool. Two exceptions to that. We'll go another day. Duas exceções. Okay. Now, even more important than the type of stretch. O muito mais importante do tipo de alongamento que você faz. Which joints need to be stretched? É você saber que tipo de articulação precisa ser alongada. Every single joint you can look at and measure, is it normal? Too loose, too tight? Olha, cada articulação, você precisa saber se ela está ok, se ela está muito flácida, ou seja, muito solta, se ela está muito contraída, entende? Aí você tem que saber. Se está tudo ok, você não precisa alongar ele. Right? So, if everything's right, you most likely you don't have to stretch. But if you have imbalances now, yes, basically, just very light stretch to maintain flexibility. Basicamente é isso. Se você mediu aquele sua articulação está bem, ela não está tão contraída e não tão relaxada, então você não precisa fazer nada, só uma coisinha de leve, entendeu? Agora, se estiver muito contraído ou muito relaxado, aí você precisa começar a acessar esses músculos. Wow, good. And each joint has approximately 6 major directions. E cada articulação tem aproximadamente 6 direções em que eles se movimentam. Por exemplo, the neck, right, flexion, extension, you do lateral rotation, right? And then you do flexion, right? So you have just the neck. We saw a six movement, né? Só o seu pescoço, você faz flexão, você faz extensão, você faz rotação lateral para os dois lados e depois você faz flexão, né? Então, só aí já são 6 movimentos. Good, right? Yes. Now, so some directions for one joint might be normal. Another direction might be too much, and a third direction too little. Às vezes, numa articulação só, um movimento para uma direção está ok, para o outro está muito encurtado e para o outro está muito liberado, muito flácido. Então, você tem que prestar atenção nesse movimento. Bem legal. Very good. Okay. Right? So,
for example, most boxers pay a lot of attention to their shoulder. Ok. Muitos dos boxeadores prestam muita atenção no ombro. But think for a moment about each vertebrae and pair of ribs. Mas você pensa por um minuto em cada par de costelas que você tem e as suas vértebras da sua coluna. Each vertebrae moves maybe 1 to 4 degrees. Cada vértebra da sua coluna se movimenta de 1 a 4 graus. São movimentos bem pequenos. Very small movements, right? But if you have 4, 5 vertebrae that don't move, are stuck. Mas se você tiver 1, 2 vértebras que não estão se movimentando bem, you might be losing 10% of your power in a punch because that joint and that joint and você pode estar perdendo aí 10% da potência do seu soco porque você não está conseguindo se movimentar completamente, porque uma daquelas vertebrazinhas está fora do lugar. Aí você vai no médico como o Dr. Wallman e ele ajeita. Then we look for a doctor like Dr. Wallman and you adjust. Well, that's a factor. Plus, one of the best golfers I ever worked with. E os melhores médicos que ele já trabalhou com. And I can't do it as good as he did by any means. He would do his warm-up and he'd move one joint, then the next joint, then the next joint, then the next joint. And each vertebrae, he had control over the muscles and the flexibility to move it. Ele está falando que já trabalhou com pessoas tão boas que conseguiam movimentar uma vértebra de cada vez, coisa que ele não conseguiria fazer. That's 20% of your power in your punch. 20% da sua força do seu soco vem daí, das suas vértebras. If you don't get movement and control of the movement, se você não tiver o movimento e o controle desse movimento, você não vai ter um bom desempenho. The place I worked at had the contract for the Chicago Bears football team. Um lugar que ele trabalhou, que ele tinha um contrato com o Chicago Bears, é um time. A team of what? What do they play? American football. Que eles jogam futebol americano? Sim. And the quarterback. O quarterback é uma posição, né? Um dos jogadores. He had problem with his throw. With who? With what? With throwing the ball. Ele tinha um problema em arremessar a bola. He thought he should be faster. Ele deveria ser bem mais rápido. His shoulder muscles were fabulous. Os músculos do ombro dele eram fabulosos. But his scapula. Mas a escápula dele. Every time he threw the ball. Toda vez que ele arremessava a bola. His scapula went backwards. A escápula dele se movimentava para trás. Okay. He didn't have the muscle and his joint was too loose. Ele não tinha o músculo e a articulação dele estava muito solta. He lost 10 to 15% of power for every throw. E aí, só por causa disso, ele perdia de 10 a 15% da força do arremesso dele, da bola. So this would apply very much to boxing also. Isso pode ser aplicado perfeitamente com o atleta do boxe. Okay. Scapula mobility, too much, too little. Gente, a escápula é esse osso aqui, essa asa, né, que o povo chama de asa. In Brazil, people call wings, the scapula, wings. Okay. Da asa. Ele não tinha um controle, a escápula dele não estava em um condicionamento perfeito. Então, ele não tinha um controle total. So he didn't have full control of his throw, the ball, because the scapula was weak. The joint was weak. Right.
So every joint, Articulação. scapula, shoulder, elbow, wrist, every vertebrae, every pair of ribs, they all need to move the right amount and have the right amount of muscle control. Exato, ele está falando que essas articulações do ombro, do cotovelo, mesmo da escápula e as suas vértebras tem que ter um movimento correto e ter o controle desse movimento. Para isso você precisa dos músculos em bom estado para fazer isso. So you really need your muscles to be in good shape to deliver a good movement, correct? Yes, good shape and good control. Tem que estar em boa forma esses músculos e com bom controle. Most people I work with, even professional athletes, maior das pessoas que eu trabalho, principalmente, inclusive os atletas profissionais, I would go to CrossFit championships. Eu ia até mesmo a um campeonato de CrossFit. And just test a small sample of 20 muscles. E só testar assim, uns 20 músculos. Many hundreds of very good athletes. Nobody, one person had perfect 20 muscles. Até eu poderia avaliar centenas de atletas, mas no final só um estaria com a sua atividade muscular completa. So you could evaluate 100 athletes. Let me see if I got this right. You could evaluate 100 athletes, but probably just one would have perfect muscle balance. Is that what you're saying? Yes, even lower than that. It was one person perfect out of maybe 400 or 500. Ele está falando, se ele avaliasse aí entre 100 e 400, 500 pessoas, talvez teria um equilíbrio muscular completo 100%. Uau! And these are very good, and I only tested 20 muscles. E eu só testei 20 músculos. If you test all the muscles, se você testar todos os músculos, very, very few people have all of them working. Pouquíssimas pessoas teriam todas trabalhando perfeitamente. Dr. Wallman, so no caffeine, no sugar, right? Yep. So all the athletes that are here watching me, Amazonas, Ruben, Lucilene, she's in Rio. Ela tá falando, no more caffeine for me. Dr. Wallman, we have girls here, right? Okay. Girls has a lot of issues with bones when they starting getting older, right? Like, comes 30-something, 40, then comes menopause, right? So we should be avoiding the caffeine too, even that we know we are not athletes. Yes, very, very important. And unfortunately, a lot of misinformation about that. Eu tô falando para ele que as mulheres depois de 35, 40, chegando na menopausa, deveria não usar mais a cafeína, evitar a cafeína. Ele falou sim. E, infelizmente, existem umas informações bem não é complicadas, bem controversas. Many people think osteoporosis is not enough calcium. Muitas pessoas acham que a osteoporose é falta de cálcio. But that's not correct. Mas isso não é certo. Não está certo. The bone that is there is calcified perfectly. O osso que está lá está calcificado perfeitamente. It's just that the bone has very big holes in it, like Swiss cheese. O osso que tem osteoporose, eles têm um furo igual queijo. It's important to know how bone is made to understand
why that happens. É importante você saber como é que é a composição do osso para você entender por que isso acontece, a osteoporose. Every day you have an injury, Todo dia você tem um impacto. you cannibalize some bone. Você cataboliza um pouquinho de osso. And then it lays down new bone. E aí ali nasce um osso novo, uma camada nova. It lays down new bone in 2 stages. E ali deita-se uma camada, o corpo faz isso, libera ali uma camada de osso de 2 stages, de 2 níveis. Stage 1, the cell will lay down cartilage. Ok, na etapa primeira, as células deixa ali uma cartilagem. Very soft, pliable, almost pure protein. Bem molenguinha, assim, com quase uma proteína completa, proteína pura. É uma camadinha fina, bem molenguinha, quase 100% de proteína. Stage 2, the cartilage gets calcified and other minerals added. Na fase 2, aí so on stage 2, say again. You add the minerals, the calcium, phosphorus, magnesium to the bone. Cartilage. To make the cartilage stiff bone. E na fase 2, aí vem os minerais, que aí isso e outras substâncias que faz essa cartilagem ficar mais dura. Ok. The caffeine. A cafeína cannibalizes the protein in the cartilage phase. Cannibalizing means break down, right? Yes, eats it a up. cafeína, ela quebra essa cartilagenzinha. Okay. So there is no cartilage for the calcium to be added to. So aí não fica cartilagem ali para o cálcio, os minerais se juntarem ali. But if you add extra protein to someone who has bones that have gotten thin. Mas se você adicionar alguma proteína num paciente em que a cartilagem e o osso ficou fino, and no caffeine, e sem cafeína. An interesting point on this. E um ponto bem interessante disso. I worked in International Space University. Eu trabalhei na universidade que faz as coisas now you got to me this. Da NASA. It's NASA, right? You see. Yes. Na universidade da NASA. And with astronauts, very big problem, their bones get thin. Com os astronautas existe um problema bem grande a probabilidade dos ossos ficarem finos. One thing we discovered is bone forms along the lines of force. Uma coisa que eles descobriram estudando os astronautas é que os ossos se formam numa linha de força. Deixa eu ver se eu consigo traduzir um pouco melhor isso, gente. So, what you're saying is the bones, so you discover that the bone, when you're walking on Earth, your heel hits the ground. Quando você está na Terra e você anda, os seus calcanhares, eles batem no chão. So that force against the heel. Aí essa força contra o seu calcanhar. Works all the way up the leg, in the bone, along very specific essa força sobe pelo seu corpo, pelas suas pernas, pelo seu corpo todo. Essa força é distribuída pelo seu corpo todo. No momento que o seu pé bate no chão, aquele impacto é distribuído pelo seu corpo inteiro. Ok. And the bone forms exactly along that path, from where the heel hits, up the bone, across the knee joint. E o osso se forma assim,
daquele impacto que vem do seu calcanhar para o seu joelho e vai subindo pelo corpo, ok? Now, for boxers, they are different. Their force is Ah, constantly here. pro atleta do boxe, a força vem do soco. So the lines of force are going to be different than As the average linhas da person. força é diferente. They need to build new bones along those lines of force. O boxeador precisa criar novos ossos naquelas linhas em que recebe o impacto da força. But if they're drinking caffeine, Mas se eles ficam bebendo cafeína, enough protein, não tomam uma proteína boa, not bad enough protein, right? vegetables with calcium, magnesium. If they don't eat those, right? Right. Se eles não comem vegetais com magnésio, com cálcio, they can't make the new bone along the lines of force. daí o atleta não tem a capacidade de fazer um osso novo, uma estrutura nova naquelas linhas de força que ele usa no impacto, quando ele faz aquele impacto. Uhum. Okay. Uau! Tá vendo, gente? Muita informação. A sua nutrição é muito importante, é importante para todos nós, mas principalmente para os atletas. Dr. Wallman, wow, that was a lot of information. I have to thank you so much to come here, and it was a pleasure having you here, and let my friends in Brazil get to learn a lot of information from you. We had here Juliana D'Amato. Juliana D'Amato, she's a nutritionist. Hello. I interviewed her two months ago, and I met her because she treats one of our champions in Brazil. Excellent. But the day she came, she was talking to us about female health, right? And she's here. She's saying hello, and it's very important for people to know, especially the fighters, because they are very young, and when we're young, we feel like we are superheroes, right? Yes. But it's very important to start taking care of our health as early as possible, right? Yes. Eu estou falando para ele, estou agradecendo a ele, estou falando para ele que foi muito bom ele ter estado aqui conosco e que, principalmente para os nossos atletas, que são atletas muito jovens, tem essa concepção, essa mentalidade que eu sou jovem, eu posso fazer qualquer coisa, e não, que quanto mais cedo na nossa vida a gente começar a tomar conta da nossa alimentação, melhora a nossa saúde. I'm just translating what I told you. The earliest we start taking care of our health and being mindful of what we eat, better chance we have to have a good health. Yes, and performance in sports. Ele está falando, e não só nossa saúde geral, mas o seu performance no esporte. Well. Good. All right. Dr. Wallman, I thank you very much. I thank you for me. I thank you for Eduardo Pin, for everybody else to come, right? And it's not by accident. Every time I have an issue, I look for you. It's because I trust you, and most of all, because I know you are a very competent doctor. Very much. Right? Eu estou falando para ele que não é à toa que todos os meus atletas, até mesmo eu, a minha família, toda vez que nós temos algum problema, eu procuro ele, porque ele é um médico extremamente competente, é dedicado, atencioso, ele leva um tempão atendendo a gente com a maior calma. That's it. Thank you very much. All right. Let's say tchau, Brasil. Okay, tchau. Tchau. Bye. Thank you. Pessoal, olha, muito obrigado por todo mundo que nos acompanhou. O Dr. John Wallman é fabuloso, é um amor de pessoa. Ele é realmente um desses médicos que a gente vai lá, ele leva o
tempo dele, na maior calma, te examina, faz tudo bem direitinho. Então, é um prazer, né, ter um médico dedicado. Eu espero que os meninos que assistiram essa live, que eles tenham aprendido. Imagina um médico que elabora e cuida da nutrição dos astronautas, imagina isso, né? Essa foi uma live que foi muito interessante, um pouco difícil para mim, porque muitos termos técnicos, apesar de ser a minha área, nós temos uma termologia que não é fácil de ser traduzida de vez em quando. Apesar do Dr. Roma falar bem pausadamente, o que é ótimo para mim na hora de traduzir, mas o importante foi que vocês conseguiram receber uma informação de ponta, de boa qualidade e de uma maneira simples, que é isso que importa, não é verdade? Um abraço para vocês, muito obrigado. Amanhã tem mais chá comigo, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Para quem não conhece, eu estou usando essa camiseta que é USA Fight Game. Esse é o nome da minha empresa, da minha promotora de boxe. E aí eu tenho a bandeirinha dos Estados Unidos e a bandeirinha do Brasil. Tá bom? Muito obrigado, vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Dia 3 de outubro eu estarei no Amazonas participando da luta de 2 atletas meus. Vocês não podem perder. Fiquem de olho. Já já eu estou de volta com mais novidades. Tchau, tchau. Bye, bye.